Hoje foi mais um dia em que o Eduardo Bolsonaro, nessa continuação de golpe contra o Brasil, foi até o governo dos Estados Unidos para tramar esse ataque. É um ataque covarde, é um ataque canalha desse governo que é um governo extremista, um governo de extrema direita, o governo estadunidense, que, de certa forma, o Brasil tem sabido trazer soluções para isso, e eu vou falar a respeito disso também no vídeo de hoje. É bom deixar claro que hoje eles fizeram uma besteira sem tamanho, tiraram o visto de secretários ligados ao Ministério da Saúde, porque eles trouxeram para cá aquele plano dos mais médicos. Ou seja, eles puniram brasileiros que estão cuidando da saúde de brasileiros, aqueles que querem melhorar a saúde do nosso povo. Então, assim, chega a ser uma piada sem graça a respeito disso. Mas eu quero começar trazendo esses vídeos do Eduardo Bolsonaro hoje, até vou mostrar para você, porque daqui a pouco também não vão estar mais no Instagram dele, e é importante você analisar como que este vagabundo, canalha, vagabundo, golpista, criminoso, como que ele está agindo. Fala pessoal, mais uma ida aqui para Washington DC, sempre pedindo a proteção de Deus e levando no coração o sentimento de todos vocês que têm familiares presos, que têm pessoas injustiçadas por esse regime, todos vocês que foram censurados, desmonetizados ou sofreram qualquer tipo de perseguição desse sistema nefasto. Pode ter certeza, a gente vai continuar trabalhando até eles entenderem que eles perderam poder, que eles encontraram um adversário mais poderoso do que eles. Então, que seja com o menor sacrifício possível, mas, se for necessário, iremos sim sacrificar tudo e queimar toda a floresta. Que Deus nos abençoe e dá uma olhada no próximo Stories aí, porque o próximo mostra toda a estrutura envolvida na derrubada desse regime. Quando você tem a verdade ao seu lado, você não precisa de muito. Esse próximo Stories tem uma música e a música tem copyright, a gente não pode colocar aqui. Mas é importante você saber duas coisas. Primeiro, ele tá falando nesse Stories aí sobre aquele Tagliaferro, que é um sujeito que caiu de paraquedas lá no STF, não tinha uma ligação direta, e o que ele fala são apenas comentários dele que na verdade não mudam absolutamente nada, são comentários que não tem absolutamente nenhuma ligação direta com a ação do próprio Alexandre de Moraes ou do STF ou de quem quer que seja. É alguém lamuriando, lamúrias. E isso não muda nada, eles tentam de todas as formas trazer, eles utilizam um nome que é muito parecido com a Vaza Jato, eles falam Vaza Toga, eles tentam fazer uma associação com questões que são, aí sim, muito objetivas. A Vaza Jato, ela proporcionou o cancelamento, né, de tudo aquilo que foi feito pelo... porque aí é importante deixar claro, aí nós tínhamos áudios do Moro, áudios do Dallagnol, eles falando, eles cometendo crimes e assumindo o cometimento de crimes, é muito diferente desse de agora, que são dois funcionários conversando e fazendo lamúrias a respeito do trabalho. Não aguento mais a pressão, reclamando, sabe? O sujeito que ganha um salário, que é um grande salário, né, do que eles ganham lá, reclamando. Imagina se for realmente pegar no pesado com muitos trabalhadores no Brasil. Então é importante você saber, não tem nada demais nisso daí. E mais uma vez ele fala de queimar a floresta inteira, ou seja, de acabar, de arrebentar com o Brasil. Ele está falando isso constantemente, com muita naturalidade. Porque tem otários batendo palma para isso. Tem otários aqui no Brasil achando que está correto isso. Infelizmente. São pessoas que tiraram o cérebro e colocaram cocô no lugar. Lamentavelmente. E aí a gente faz um outro Stories que eu vou trazer agora para você. O Departamento de Estado dos Estados Unidos faz um relatório anual sobre a situação. A questão de direitos humanos piorou. Isso com base em censuras, né? Então diversos apoiadores do presidente Bolsonaro, além disso também em prisões, torturas e até morte. Isso é porque eles também fizeram este relatório sobre 2024, não sobre 2025, quando está vindo à tona agora, por exemplo, o Vaza Toga 2, as denúncias do Mike Pence. É pior, porque o Brasil está... Um relatório mentiroso, que não tem nenhuma ligação com a verdade, ele inventa um monte de coisas, inventa não só em relação ao Brasil, como a outros países, é uma invenção, não tem nenhuma ligação com a verdade, nenhuma conexão com a verdade.
E eu quero trazer aqui para você o Demetrio Magnoli falando a respeito desse relatório. Veja bem, eu não estou falando que eu vou trazer o Marx para falar, o Kropotkin, sei lá, o Fidel Castro. Eu não estou fazendo isso. Né? Eu vou trazer o Gramsci para falar. Não, eu vou trazer o Demetrio Magnoli, um sujeito que é claramente, declaradamente um sujeito de direita. Ele vai falar agora para você sobre o que é esse relatório que o Eduardo Bolsonaro está citando aí. Veja, antes da parte Brasil, esse relatório é uma desgraça para os Estados Unidos e para a política de direitos humanos no mundo. Os Estados Unidos têm um papel singular na política de direitos humanos. Os Estados Unidos foram os principais, não únicos, mas os principais impulsionadores da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Eleanor Roosevelt foi a figura icônica, né, que impulsionou a comissão de redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os relatórios de direitos humanos anuais dos Estados Unidos são uma referência, como disse o Lins. Agora, eles se transformaram numa arma, não dos Estados Unidos, mas numa arma pessoal de Donald Trump. E o Brasil é o exemplo mais óbvio, né, dessa captura do relatório e da desmoralização da política de direitos humanos por Donald Trump. É claro que o Demetrio Magnoli fala a respeito de problemas, liberdade de expressão no Brasil, fala uma série de questões, ele vai sempre reafirmar o discurso dele, que é um discurso de direita, que é um discurso antipetista, anti-PT, esse é o comportamento dele, a gente não espera nada diferente do Magnoli. Mas você está percebendo aqui, ele está deixando claro, esse relatório é uma desgraça, palavra dele, é uma desgraça para os Estados Unidos e para os direitos humanos, para a política de direitos humanos no mundo. Então veja bem, é isso que está acontecendo. As pessoas que veem o Eduardo Bolsonaro falando a respeito, falam, oh, nossa, realmente estamos com um problema no Brasil. Não, estamos com um problema nos Estados Unidos. Estamos com um problema com o governo Trump. Porque aqui no Brasil as coisas estão acontecendo, gente. Estão acontecendo. Eu quero trazer para você o que aconteceu no primeiro trimestre aqui no Brasil, para você entender por que um bolsonarista radical fica tão revoltado com o governo Lula. Entre os países do G20 que já divulgaram o PIB do primeiro trimestre, o Brasil, como a gente vê aqui na nossa tela, teve o melhor desempenho até agora. Ficou na frente da China, que aparece em segundo lugar, e também da Turquia. E olha só, os Estados Unidos teve uma queda, a economia por lá encolheu 0,2%, assim como a Coreia do Sul, outro país emergente como o Brasil. Você entendeu o que está acontecendo? O nosso país cresceu mais do que a China, ao passo que os Estados Unidos tomou na orelha. Tomou na orelha. É menos 0,2. Então isso não tem como disfarçar, entende? Não tem como você fazer um vídeo no WhatsApp que vai mudar essa realidade. Essa é a nossa realidade. Isso é o que está acontecendo com o nosso país. O primeiro trimestre brasileiro é um dos mais importantes da história do nosso país. Em meio a tudo isso, gente, em meio a tudo que está acontecendo. Eu quero trazer aqui para você, já que estamos falando sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro, é um comentário do Trauman que traz um número que ainda não está tão correto assim, mas tem uma relação direta e eu vou explicar para você por quê. Hoje, o governo fez uma ação espetacular, e eu quero trazer esse comentário do Trauman para você entender. 30 bilhões de reais é quanto custou a operação de Eduardo Bolsonaro contra o Brasil nos Estados Unidos. Eu acho que essa é a conta que a gente tem hoje. E eu acho que isso para a gente é fundamental entender. Hoje a gente viu o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, pela primeira vez, eu acho que meses, quer dizer, o Hugo Malta não conversava com o presidente Lula fazia pelo menos desde maio, nas minhas contas. Acho que uma das primeiras raras, com certeza dessa legislativa é a primeira, que você tem os três sentados no lançamento de um produto, porque um deputado federal que recebe dinheiro que está sendo pago por todos nós, está nos Estados Unidos desde abril, fazendo lobby para que o Brasil seja sancionado para proteger o pai dele. Para mim assim, eu acho que Por que o Trauman disse que o prejuízo provocado pelo Eduardo Bolsonaro é de 30 bilhões de reais?
porque esse é o preço da ação do governo agora para socorrer aqueles que estão diretamente sendo prejudicados pelas ações de Eduardo Bolsonaro. Então, nesse ponto, o Trauma está correto. De fato, esse é o valor promovido pelo governo para trazer uma resposta a algo assustador. Vamos deixar claro, tá? É assustador o que está acontecendo. Então, eu acho que é mérito do governo e esses 30 bilhões de reais agora precisam ser aprovados pela Câmara. Acho muito difícil que a Câmara não vá aprovar. Afinal de contas, há uma necessidade de socorrer aqueles que estão sendo prejudicados aqui no Brasil. Mas qual é o meu ponto de discordância com o Trauma? Apesar dele estar correto em citar o valor de 30 bilhões de reais, na minha opinião, o valor é muito maior. Porque este valor, que é empenhado pelo governo, ele ainda pode não ser o suficiente. E ainda tem mais. Nós temos prejuízos que já nesse momento estão sendo contabilizados. E mais, nós temos uma situação que nunca mais, entenda essa palavra, estas palavras, nunca mais vai ser, digamos, normalizada, nunca mais vai voltar ao que era. Aí já não é mais especificamente pelo Eduardo Bolsonaro, mas pela tragédia que é esse governo do Trump. Hoje, eu estou falando do dia 13 de agosto. Hoje eu vi comentários nas redes estadunidenses de cidadãos estadunidenses que estão falando muito seriamente a respeito de civil war, guerra civil. Então hoje já se fala em guerra civil nos Estados Unidos. E eles são bélicos, e eles são armados, e eles têm, inclusive, a possibilidade de iniciar um processo como esse, especialmente pelo que está acontecendo em Washington. Porque o Trump ocupou Washington sem, assim, a menor justificativa. Não tem nada, a não ser, obviamente, o fato da prefeita de Washington ser do Partido Democrata, né? Do partido, digamos assim, que seria oposição ao partido dele, que é o Republicanos. Então, veja bem, por uma questão pessoal, mesquinha, de pura vaidade, o Trump muda a vida da capital dos Estados Unidos numa situação impensada. Então já se fala hoje a respeito disso. Agora, veja bem, estas ações promovidas pelo Eduardo Bolsonaro, elas são importantes porque a gente tem uma taxação de 50% quando nós tínhamos uma taxação de 10%. Então nós temos um aumento dessa taxação. Nós temos uma série de produtos que dificilmente vão poder ter uma reversão dessa taxação nos próximos meses. Então, o que está acontecendo hoje com o governo é a apresentação de propostas para resolver o problema. Aliás, mérito total, total. Parabéns ao governo. Eu tenho um trecho de uma fala do Lula hoje na apresentação desse programa, que inclusive foi, como foi dito aqui pelo Trauma, é a primeira vez que nós temos presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Brasil juntos na apresentação de um produto, de um projeto, de uma proposta. E aqui eu tenho um trecho da fala do Lula nesse momento, olha só. A razão pela qual o presidente americano anuncia punir o Brasil por causa do ex-presidente, se ele conhecesse a verdadeira história, ele estaria dando parabéns à Suprema Corte Brasileira por estar julgando alguém que tratou de bagunçar a democracia brasileira. E quem está falando para vocês é o cara que mais perdeu a eleição neste país para presidente. Eu acabava de perder, voltava para casa. Não ficava xingando ninguém, não ficava duvidando das urnas. Então, gente, é preciso que a gente tenha clareza do que está em jogo. O meu time de negociador está aqui. Primeira linha, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Paris Saint-Germain chega perto do meu time de negociação. Agora é preciso encontrar do outro lado reciprocidade. Veja bem, por mais que você seja dirigido pelo ódio, que você odeia Lula, odeia PT, odeia esquerda, por mais que você odeie, tenha ódio no seu coração para ficar falando e sabe, bostejando na internet e tudo mais, não tem como você desmentir o que o Lula falou. De fato, isso é um fato. Ele é o candidato que mais perdeu eleições no Brasil. Ele ganhou e perdeu. E nos momentos em que ele perdeu, nunca houve o que aconteceu aqui. Mesmo, veja bem, quando o Aécio perdeu as eleições para Dilma, ele deu início a um processo de golpe de Estado que depois, inclusive, deu certo.
ok? Mas veja bem, nunca tinha acontecido isso antes com relação ao PT, que participou de todos os processos eleitorais desde a redemocratização, sempre esteve em segundo e nunca aconteceu isso. Não tem como você desmentir algo que está aí claro. E eu quero trazer aqui para você uma informação que nós coletamos aqui para você entender o que aconteceu hoje. A ação do governo hoje, ela traz 3 eixos importantes, tá? Ela fala sobre apoiar o setor produtivo, sobre a proteção dos trabalhadores brasileiros e também a abertura de novos mercados. E cada eixo desses 3 eixos principais tem as ações específicas. Eu quero que você entenda o que aconteceu hoje para você ver a beleza desse projeto, para você entender como que o governo trabalha com absoluta competência, com seriedade e traz respostas técnicas. Não tem nada, você não vai ver nada de política aqui, tá? Nada de esquerda, de esquerdismo ou qualquer coisa. Aqui é técnico. Então veja bem, eu vou trazer aqui para você acompanhar junto comigo. No eixo para apoiar o setor produtivo, tem linha de crédito prioritária para empresas mais afetadas de pequeno porte, esses são aqueles 30 bilhões que nós falamos agora há pouco, a ampliação das linhas de financiamento às exportações, adiamento de tributos para empresas exportadoras, aumento da restituição de impostos federais, mais compras de alimentos por órgãos públicos, a prorrogação dos prazos do regime de drawback e a modernização do sistema de exportação. O regime de drawback ele tem a ver com as tarifas e a parte de impostos para quem exporta produtos, tá? Só para você entender. Então aqui existem ações objetivas para apoiar o setor produtivo. Depois, com relação à proteção dos trabalhadores brasileiros, o acesso a linhas de crédito por parte do setor produtivo, que estará condicionado a manter empregos. Então, eu empresto dinheiro para você se você não mandar ninguém embora. Olha isso, gente. Criação da Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar o nível de emprego, fiscalizar obrigações, benefícios e acordos trabalhistas e atuar para a manutenção dos postos de trabalho. E aqui a gente tem que deixar bem claro, mais uma vez, esse governo bateu recordes. Veja bem, recordes que eu falo é na história do Brasil, tá? Na história do Brasil, comparando com outros governos do PT. O governo atual bateu recordes no nível de emprego. Especialmente, não sei, a gente tem um partido que se chama Partido dos Trabalhadores. Eu quero falar o seguinte, tá? Eu não sou filiado ao PT não, tá? Eu estou falando aqui não do ponto de vista de um militante ou qualquer coisa. Eu estou trazendo informação para você, tá? E aí a gente tem essa resposta. E o governo está preocupado com esses empregos. Está preocupado com as pessoas que hoje conseguiram ter a oportunidade de um novo emprego, de ter dignidade no seu trabalho. No terceiro eixo é a abertura de novos mercados. Então tem mercados abertos, são 399 mercados abertos desde 2023. Negociações concluídas, tem negociação incluída com a União Europeia de Livre Comércio. Tem em negociação Canadá e Emirados Árabes Unidos, e em processo de diálogo tem a Índia e o Vietnã. Só para você ter uma ideia, existe hoje uma possibilidade de negociação do Brasil com a Índia, que talvez seja uma das negociações maiores com relação à venda de aviões do planeta. Nós temos hoje a possibilidade de distribuição das nossas carnes, que estão com esse problema, né? Nos Estados Unidos as carnes subiram, em alguns lugares, 150%. Isso agora, hoje, tá? A gente não sabe o que pode acontecer depois. E há uma negociação das nossas carnes com outros, especialmente com a Ásia, que pode fazer com que o escoamento da nossa carne resolva o problema ocasionado pelos Estados Unidos, pelo Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro contra o nosso país. Então eu estou trazendo para você essas informações, esses detalhes, tudo isso com muita... eu faço questão, né, que seja com muita precisão, para você ter, inclusive, argumento para falar com quem hoje fica detonando o Brasil e se diz patriota, com quem defende um ataque, uma guerra contra o Brasil, uma guerra financeira, uma guerra econômica contra o Brasil e se diz patriota. É muito importante isso. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito de tudo isso que tem sido feito pelo Brasil em resposta ao ataque do Bolsonaro, levando em consideração que esses mais de 30 bilhões de prejuízo aí, eles se devem a respeito de uma pessoa só. É só para tentar defender o Bolsonaro, que vai ser preso de qualquer jeito. Hoje,
hoje, dia 13 de agosto, nós tivemos mais uma pessoa que entregou o Bolsonaro, dizendo, olha, o Bolsonaro me obrigou a investigar o Alexandre de Moraes secretamente, ou seja, ilegalmente. Isso hoje. Então, veja bem, a gente tem o tempo todo as questões sendo deixadas às claras. É um vagabundo, criminoso, perdedor e que merece apenas o nosso desprezo, que mofe na cadeia. Hoje, Bolsonaro já está preso. É importante você saber. Mas nós queremos uma prisão definitiva e que ele vá para a cadeia. Não na casa dele, naquela mansão onde ele está lá. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like, se inscreva no canal. Quando você dá o like, esse vídeo é assistido por outras pessoas. Distribua esse vídeo, ajude a compartilhar esse vídeo para outras pessoas, especialmente para quem vive falando sobre o governo para você. Mostre a verdade, com dados, com informação concreta, não com falação de WhatsApp. E a gente sempre tem uma dica especial aqui para você, que é aquela dica especial da renda extra. Eu tenho sempre um celular aqui, porque é somente com o seu celular que você vai trabalhar e você pode ganhar inclusive em dólar, tá? É somente com o seu celular. Você trabalha no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser e você já pode ter essa renda extra. Para você entender como você vai entrar para essa escola, é só você entrar no primeiro comentário fixado. Tem aqui o primeiro comentário fixado, tá aqui embaixo. Aí você entra aqui nesse primeiro comentário fixado, tá lá escrito renda extra. Na frente tem um link, entra com seu celular, clica naquele link, você vai direto pro WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu mesmo, sou eu, tá? Eu explico tudo para você, eu trago todos os detalhes para você. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude para a gente continuar trabalhando. Eu quero continuar trabalhando para você. E você pode nos ajudar, é claro, só se você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder, tá? Você não é obrigado a nada aqui no canal, deixando bem claro. Mas a gente precisa da ajuda para a gente continuar. A gente hoje eu dedico a minha vida ao canal. Então a gente precisa da sua ajuda. Se você puder nos ajudar, qualquer valor, tá aqui o nosso endereço de Pix, ó. Tá o nosso endereço de Pix aqui. Você pode ser membro do nosso canal ou você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.